Meus queridos e amados irmãos, nós vamos encerrar hoje a nossa série de mensagens na carta de Paulo a Tito. Portanto, leremos Tito, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso de número 15. Tito, capítulo de número 3, verso 1 ao verso 15. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Tito, capítulo de número 3, de 1 a 15, é a nossa base para a nossa reflexão na noite de hoje. É o nosso texto básico. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus, sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa a vir-te até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Deus nos abençoe, irmãos, na compreensão da sua palavra, seja qual tenha sido já o resultado das eleições. Estamos encerrando hoje a nossa série de exposições na carta que Paulo escreveu para Tito. Foram 5 mensagens. Quando eu separei este texto, esta carta, para meditar com a igreja,
eu não programei que a última mensagem cairia exatamente hoje, domingo, dia 30 de outubro, dia das eleições presidenciais. Pela providência de Deus, esse texto será exposto na noite de hoje. Eu não pensei nisso, não fiquei imaginando isso. Me surpreendi dias atrás, quando refiz a leitura e percebi que o texto, em algum momento, fala diretamente sobre o dia de hoje. Durante 4 domingos, tratamos dos temas: o fundamento da igreja e as características de sua liderança. Cuidado, falsos mestres ensinam falsas doutrinas. Famílias que vivem a sã doutrina. Os benefícios da graça de Cristo. Hoje, o nosso assunto é a prática do bem. Esta sessão trata a respeito disso, a prática do bem. Já sabemos o contexto da carta. Aqueles que têm participado virtualmente já sabem do nosso canal no YouTube. Aqueles que têm nos visitado presencialmente também podem acessar o nosso canal no YouTube e verão a sequência e as informações. Portanto, vou dispensar esse aspecto agora. A prática do bem, meus irmãos, envolve, em primeiro lugar, respeito às autoridades e cortesia para com o próximo. O texto nos ensina isso nos 2 primeiros versículos. A prática do bem envolve respeito às autoridades e cortesia para com o próximo. O apóstolo Paulo está dizendo para Tito: lembre a igreja, lembre os irmãos de Creta, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. E constantemente, líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo têm relembrado aos membros do seu rebanho, aos membros da sua igreja, o rebanho do seu pastoreio, a importância que é darmos a honra devida e o respeito devido às autoridades constituídas, aqueles que nos governam. E nós já mencionamos isso, os irmãos têm conhecimento vasto a respeito da história, que na época em que Paulo escreveu para Tito, para Timóteo, para os Tessalonicenses, para os Filipenses, para os Coríntios, para os Gálatas, para os Efésios, para os Romanos em especial, os cristãos tinham que se sujeitar a autoridades que na análise horizontal que nós podemos fazer, que é somente essa que podemos fazer, somente pelos atos, pelas atitudes, pelas ações visíveis, nós não somos capazes de entrar no coração de quem quer que seja, e graças a Deus por isso, porque só pelas atitudes nossas e dos outros nós já nos decepcionamos o bastante. Imagine se nós fôssemos capazes de saber o que o outro pensa, e se o outro fosse capaz de saber o que está no nosso coração. Mas pela análise horizontal, nós sabemos que os cristãos da época de Paulo lidaram com autoridades muito piores do que as que nós lidamos no século 21. E Paulo está dizendo para Tito lembrar a igreja que é para respeitar os que governam, as autoridades. É para fazer isso, independentemente do seu caráter, porque nós não vivemos no mundo anárquico, nós vivemos no mundo que consiste em uma sociedade organizada. Diante do governo, seja ele qual for, o que Paulo está dizendo e orientando a Tito para que ele diga e oriente a igreja, é que nós devemos estar prontos para fazer o nosso trabalho, independentemente do governo que nos governa.
O verso 2 trata da nossa cortesia para com o próximo. Nós não devemos difamar a ninguém. Nós não devemos caluniar a ninguém. É isso que a Escritura está dizendo. Não vamos sair por aí falando mal das pessoas, sejam elas quem forem. Não é o propósito da vida cristã que nós, como servos de Deus, vivamos falando mal dos outros. Porque nós temos que entender que o Senhor Deus é juiz sobre tudo e sobre todos. E ainda, o apóstolo Paulo diz para Tito dizer à igreja, que nós, igreja, não devemos ser altercadores. O que é um altercador? É um criador de caso. É um criador de caso. Nós não devemos ser criadores de caso. Ficar criando caso na igreja, na sociedade interna, ficar criando caso na equipe de cânticos, ficar criando caso na escola dominical, ficar criando caso na junta diaconal, no conselho. Não, nós não devemos ser criadores de caso. E lá no nosso trabalho, na repartição em que Deus nos colocou, na função em que Deus nos colocou, nós não podemos ser reconhecidos como criadores de caso. Pessoas que ficam criando caso. Infelizmente, há muitos, que criam caso. Criam caso com a escala de trabalho, criam caso com o ponto facultativo, criam caso por isso, por aquilo outro, vivem criando caso. Ao contrário, nós devemos ser cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Quem é uma pessoa cordata? Não é aquela pessoa que concorda com tudo, mas é aquela pessoa que é capaz de discordar com educação. É capaz de dizer, olha, essa não é a minha perspectiva a respeito desse assunto. Essa não é a minha convicção a respeito desse assunto. Mas faz isso com cortesia, faz isso com gentileza, faz isso com educação. Assim devemos ser nós. Este é o primeiro ponto sobre a prática do bem: respeito às autoridades e cortesia para com o próximo. Em segundo lugar, a prática do bem envolve, meus irmãos, compreensão da fé salvadora. Exaustivamente temos falado a respeito da fé salvadora nos últimos domingos. Conforme disse hoje pela manhã o diácono Osley, os 5 pontos do calvinismo, as doutrinas da graça, são interligadas entre si. Um ponto depende do outro, um ponto reflete o outro. Então, isso que nós vamos ver agora, do verso 4 ao verso 7, nós estamos vendo constantemente. Mas precisamos ter essa compreensão da graça do Senhor. A compreensão da graça. Porque o verso de número 3 revela que antes de compreendermos a graça, nós éramos iguais aos outros. Nós éramos iguais aos outros. Nós éramos ignorantes, desobedientes, desgarrados, escravos do mundanismo, dos prazeres, vivíamos em malícia, tínhamos inveja, tínhamos ódio, e assim por diante. Ou seja, as obras da carne estavam presentes no nosso coração. Mas há um momento em que a graça de Deus nos alcança, e aí então nós vamos compreender a fé salvadora. Porque a fé salvadora se dá pela manifestação da bondade de Deus. E a palavra benignidade de Deus aqui remete àquele tipo de reverência que os romanos faziam ao imperador. O imperador, os gregos, os romanos, de forma geral, tinham esse tipo de reverência, porque de alguma forma eles acabavam se mostrando benignos para uma parte da sociedade. Conforme nós vimos hoje pela manhã,
os atributos comunicáveis de Deus, eles são comunicados à criatura de Deus, ou à criação de Deus, ao homem formado à sua imagem e semelhança, e faz parte da graça comum. Então, pessoas que não conhecem o Evangelho também têm bondade, também têm amor, também têm fidelidade, também têm honestidade. Esses atributos fazem parte da graça comum de Deus, porque senão o mundo seria um caos. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, que é diferente da benignidade dos governantes para com uma parte da sociedade, porque é uma benignidade que vem em santidade, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, e esse todos nós sabemos, todos de todas as etnias, de todos os povos, de todas as nações, todos sem distinção, mas não todos sem exceção. E esta benignidade de Deus, esse favor de Deus, ele é manifestado a nós, não por obras de justiça que nós, porventura, tenhamos praticado, porque não há justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. E a nossa justiça humana não passa de um trapo de imundícia. Então, absolutamente, não é por obras de justiça praticada por nós que Deus se manifestou benigno e amoroso para conosco, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, e esta salvação vem pela obra do Espírito Santo, pelo lavar regenerador e renovador. O regenerador é o novo nascimento. É quando nós fomos tocados pelo Espírito Santo do Senhor e pudemos falar: eu creio, Jesus Cristo, que o Senhor é o meu Senhor e Salvador pessoal. Alguns irmãos não sabem mensurar a data, especialmente aqueles que nasceram na igreja. Chega um momento que dá ali uma compreensão, mas não são capazes de mensurar a data como aqueles que vieram do mundo, como foi o meu caso, como foi o caso da minha esposa. Eu sei exatamente quando isso aconteceu. Eu frequentava a igreja presbiteriana do bairro Constantino, a convite de colegas de trabalho, de uma pequena mercearia, e naquela época eu já tinha miopia, mas não atrapalhava tanto, então eu não usava óculos, e na igreja presbiteriana do bairro Constantino, no templo antigo, que era pequeno, tinha um quadro, e num daqueles cultos que eu não dormi, porque a maioria deles eu dormia, naquela época eu trabalhava de segunda a segunda, no domingo até às 13 horas, e às vezes ainda saía para passear, ainda ia para São João de bicicleta, 24 quilômetros, e voltava a tempo do culto. Então, na maioria dos cultos eu dormia. Naqueles que eu não estava dormindo, um daqueles, eu pedi o colega do lado para ler o versículo para mim. E, naquele momento, eu fui alcançado pela graça de Deus. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. 1 João 5:12. Naquele momento eu compreendi. Foi exatamente naquele momento. E cada um tem o seu momento com Deus. Essa foi a minha regeneração. Mas essa obra do Espírito Santo também nos renova, nos despindo do velho homem e nos revestindo do novo homem. Por isso, a ação do Espírito Santo é renovadora. E esse Espírito foi derramado sobre nós ricamente através da pessoa de Cristo, o nosso Salvador. Nós podemos afirmar que somos filhos de Deus pelo Espírito que habita em nós. Assim diz Romanos, capítulo de número 8.
Nós podemos dizer que somos filhos porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É a ação do Espírito Santo no nosso coração. Não é soberba da nossa parte dizer que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito age em nós e nos esclarece isso. Não é soberba da nossa parte, ao contrário, a fim de que, justificados por graça, e aqui a justificação não é o ato de Deus nos tornar justos, não é o ato de Deus nos tornar justos, mas é o ato de Deus nos declarar justos através da obra de Cristo. Porque se tivéssemos nos tornado justos, pecado não mais teríamos, mas apenas fomos declarados justos. Então, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos não apenas salvos, mas herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Não é apenas a nossa salvação, mas é a nossa inserção na família de Deus. E nós somos herdeiros com Deus, co-herdeiros com Cristo. E agora nós fazemos parte da família da fé. É isso que a Escritura nos ensina, meus irmãos. Olhando mais adiante um pouco, nós vamos para o terceiro ponto. A prática do bem, ela envolve o nosso relacionamento saudável, ou os nossos relacionamentos saudáveis, do verso 9 até o verso de número 11. Aqui, Paulo novamente está pontuando a respeito dos falsos mestres. Mais uma vez, ele está pontuando a respeito dos falsos profetas. E nesse ponto, então, nós aprendemos que a prática do bem vai envolver relacionamentos saudáveis. Por isso, Paulo diz para Tito dizer para a igreja, prestem atenção, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. E era isso que os falsos mestres e os falsos profetas faziam constantemente. Eles não falavam da graça de Deus, eles não falavam da obra de Cristo. O assunto deles era ficar trazendo a dieta judaica, o assunto deles era ficar trazendo o cerimonialismo judaico, o assunto deles era a ritualística judaica. Os judaizantes, portanto, queriam tornar os gentios judeus. Eles não queriam tornar os gentios cristãos, mas apenas judeus, porque eles queriam que aqueles gentios vivessem como eles. Eles queriam formatar a igreja no modelo judaico. E nos preocupa muito quando nós vemos nos dias atuais, já falei isso várias vezes, vou repetir, irmãos que ficam com esse fascínio com Israel, com esse fascínio com a Terra Santa. Reverendo Augustus gravou um vídeo, dias passados, ele estava lá no Mar Morto, né? E declarou lá que realmente não afunda, né? Porque a salinidade é muito alta. Talvez alguns tenham até escandalizado, né? Porque estava sem camisa, né? Bom, ele devia estar de terno e gravata, né? Na praia, só o que falta, né? É só o que falta. Mas ele gravou o vídeo e diz, nós estamos aqui num lugar especial, importante na história bíblica, mas não é um lugar santo, porque todo lugar é santo. Então me preocupa muito esse tipo de fascínio. É bom,
Pastor Danilo está organizando aí uma caravana para 2024, né? Com a Travel, reverendo Hernandes. Quem puder, vá. É bom para conhecer, para estar ali. Nossos irmãos Débora e Domilson já foram, né? É muito bom, é muito importante. Mas há algumas igrejas que a pessoa vende carro, casa, né? Só não vende o cônjuge e os filhos para poder ir lá, porque parece que é islamismo, tem que ir uma vez na vida a Jerusalém, porque se não for e não trouxer a estrela de Davi, a água do Rio Jordão, é menos crente do que os outros. É menos crente do que os outros. Então, evita essas coisas, esse sistema judaizante em pleno século 21, isso não tem o menor sentido. Evita o homem faccioso, e aqui a palavra para faccioso é herege, literalmente é o herege. Evita o homem herege, mas primeiro cumpra Mateus 18 com ele, por isso que eu li Mateus 18, primeiro vá lá, converse com ele sozinho, diga, olha, isso aí que você está ensinando e falando e defendendo é heresia. Se ele te ouvir, ótimo. Se ele não te ouvir, leve 2 testemunhas ou 3. Se ele continuar não te ouvindo e for membro da igreja, então faça um documento e diga, conselho, tem que tratar desse irmão, porque ele é um herege. Evita o homem herege, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, porque você sabe que essa pessoa está pervertida, ela vive pecando, por si mesma está condenada. Então, um relacionamento com esse tipo de gente não é saudável. A prática do bem nos ajuda a deixar esse tipo de relacionamento. Sim, meus irmãos, tem momentos em que a gente tem que desistir mesmo. Tem momentos em que não compensa continuar. O próprio apóstolo João diz isso. Se alguém vem à nossa casa e não traz a doutrina que é a nossa, a gente tem que dispensar. Já foi tarde. Não podemos ficar abarcando pessoas que têm anunciar-lhes o Evangelho. Em último lugar, meus irmãos, a prática do bem envolve o cuidado com os necessitados. Aqui Paulo vai falar do verso 12 até o verso 15, de maneira geral, e ele dá algumas informações que os mesmos, nem mesmo, melhor dizendo, os comentaristas foram capazes de resolver isso daí. Por exemplo, ele fala de enviar Ártemas, só aqui que é mencionado o nome desse Ártemas, não tem nenhuma informação em lugar algum no Novo Testamento de quem tenha sido o Ártemas. Ou Tíquico, mas Tíquico sim, nós sabemos que ele foi portador de cartas, que ele levou cartas que Paulo escreveu, e na saudação aos Efésios, ele fala sobre Tíquico, e como Tíquico estava presente no ministério dele. Esse nós temos muitas informações. Paulo também fala para Tito apressar e ir até Nicópolis. Ou seja, o ministério de Tito, aparentemente, parece que estava se encerrando na ilha de Creta. E onde era Nicópolis? É a atual Albânia. Nicópolis é a atual Albânia. Os irmãos, quando quiserem fazer uma viagem para esta região da Europa, para a Turquia, os irmãos vão poder visitar os lugares por onde Paulo passou, e onde ele viveu a maior parte do seu ministério, de onde ele escreveu a maior parte das suas cartas. Esta cidade chamada Nicópolis, à época, é a atual Albânia. E ele fala para Tíquico, para Tito, ir encontrá-lo lá, porque ele estava resolvido a passar o inverno ali. Agora Paulo fala de novo de alguém que é desconhecido, Zenas. Ele só aparece aqui, não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Mas ele cita Apolo. Apolo era natural de Alexandria,
eloquente nas Escrituras e foi pastor em Corinto durante muito tempo. E já no verso de número 14 é que ele vai falar sobre o cuidado com os necessitados. Já encerrando, agora quanto aos nossos, ou seja, quanto aos membros da igreja da ilha de Creta, ou das igrejas da ilha de Creta, agora quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados. Eu já citei isso domingos atrás, para não se tornarem infrutíferos. Aqui sim, agora, as boas obras dizem respeito à nossa relação e ao nosso cuidado com o próximo em ações práticas e efetivas. A igreja não pode negligenciar as boas obras. Hoje foi lido novamente e sempre será lido Efésios 2:10. Depois de sermos salvos, então nós fomos colocados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A igreja deve viver essa prática. E assim Paulo conclui dizendo: aqueles que estão comigo, havia os seus cooperadores, no momento em que ele escreveu a carta, todos que se acham comigo te saúdam. Saúda quantos nos amam na fé. A graça seja com todos. Diante, meus irmãos, de tudo isso que nós estudamos durante estes 5 domingos, o fundamento da igreja e as características de sua liderança, cuidado, falsos mestres ensinam falsas doutrinas, famílias que vivem a sã doutrina, os benefícios da graça de Cristo e hoje a prática do bem. De maneira particular e de maneira pessoal, nós precisamos compreender que em todo momento a igreja tem o papel de respeitar as autoridades constituídas, de tratar com gentileza, com cordialidade, com cortesia, com elegância o próximo. A igreja precisa constantemente reafirmar a sua compreensão a respeito da fé salvadora. A igreja precisa buscar relacionamentos saudáveis e a igreja precisa ter o cuidado para com os necessitados. Que Deus nos abençoe, possamos ter compreendido durante estes 5 domingos aquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Amém? Cantemos.